Olá e sejam todos bem-vindos aqui ao VDRS. E hoje, pessoal, eu estou trazendo vou começar o volume 2 de Berserk. O meu review do volume 2, que já começou bem interessante esse segundo volume. Então, eu não quero enrolar muito. Mas antes, obrigado a todos que se inscreveram, curtiram e comentaram os outros vídeos. Eu agradeço. O canal foi de 0 a 100 inscritos em uma semana e de 0 a 1000 visualizações em uma semana. Tipo, em uma semana não tinha, era zerado, e eu agradeço a todos vocês por isso. Então hoje eu vou começar o volume 2 com o meu review, igual os outros vídeos. Não vou enrolar muito, porque tem bastante coisa interessante acontecendo. Hoje vai ser uma batalha até que eu achei bem legal, que traz novamente um detalhe que apareceu no capítulo 1. Se você não viu, vai lá ver. Então, antes de começar pelo começo, como sempre, começando pelo fim, onde sempre tem uma mensagem dizendo que ô mané, você está começando no lado errado. E também tem uma ilustração colorida na própria capa, no lado de dentro. Eu acho que só tem essas ilustrações aqui dentro, porque essa aqui é uma versão de luxo desse mangá. Aí eu fiquei, versão de luxo? Como assim, versão de luxo? Aí eu fui pesquisar e é basicamente porque o papel é uma gramatura maior do que o papel comum dos mangás, e a impressão qualidade é superior a um mangá convencional. A eles falam que é edição de luxo. Então tá bom. Novamente, o primeiro volume mostrava apenas a espada do Guts, aquela espada que eu chamo de espada torre, porque é gigante. Eu acho que aquela ilustração é mais bonita que essa. Pra mim essa aqui é mais genérica. Ele encontra um demônio. Então eu acho que a ilustração que vem aqui dentro, colorida, eu acho que o do volume 1 é mais bonita. Então vamos começar. Mas antes, queria mostrar também que aqui tem uma fotinha, fazendo uma pequena apresentação do Guts. Uma espadachim que carrega uma espada do tamanho do corpo dele, praticamente, que agora ele está acompanhado pelo elfo, o pequeno elfo punk, mas que eu chamo de elfo fada, porque para mim parece uma fada. Não vou enrolar muito, porque eu tenho até aqui bastante coisinha para falar. Esse volume inteiro vai ser só nesse capítulo, o Anjo da Guarda da Ambição, parte 2 e 3. Ou seja, eu acho que ainda vai ter uma parte 4 ou a parte final no volume 3. É um capítulo gigante. O outro lá foi, os outros dois primeiros foram curtinhos. Para mim o melhor ainda é o segundo capítulo, por causa de um painel específico. Então aqui a folha de rosto mostra o Guts com o rosto machucado. Eu acho que isso aqui é um painel que vai aparecer mais pra frente, igual foi no volume 1, com ele preso. Aqui também tem uma apresentação dos personagens, coisa que obviamente não tinha no volume 1. Aqui tá o Guts, aqui tá uma pequena descrição dele. Se quiserem ler é só pausar, se estiver focando, eu acho. Aqui tem o Punk, que eu chamo de elfo fada. Qual é o gênero dele eu não faço ideia, se é que eles têm gênero, essa raça. Aqui tá o Zondak, que foi humilhado. Aqui tá aquele médico esquisito que apenas estão chamando de tio. Aqui tá aquele homem
tá caçando um monte de hereges, tá acusando todo mundo de heresia por qualquer coisa, chamado de conde. Então o capítulo começa, Anjo da Guarda da Ambição, com uma arte ultra detalhada do Guts. Uma arte linda, essas ultra detalhada. Então o capítulo começa com aquele ovo, né? Aquela coisa demoníaca que o Guts chamou de Belerite. Então ele pergunta para esse tio como ele encontrou aquilo. E aqui os painéis ultra detalhados, eles continuam. O Guts levanta ele pelo pescoço e pergunta como ele conseguiu aquilo. Então ele fala que o tio, ele fala pro Guts que encontrou o Berrelite no castelo do conde há 7 anos atrás. E que antes disso, e que foi por causa desse objeto que o conde, ele virou um apóstolo. E aqui tem uma imagem grotesca do conde comendo pessoas, as pessoas penduradas como carne no açougue. E aqui não poupa detalhes, poupa nenhum detalhe. O autor já deu para perceber, se tiver que mostrar a genitália até, vai ter até isso. Então, continuando, o tio, ele estava pretendendo fugir do castelo, então, com a esposa e os 2 filhos dele, mas o conde descobriu, pegou ele e o aprisionou. E aí vem aquela cena mostrando ele com o rosto desfigurado e sem as 2 pernas que o conde comeu e nojento. Nossa. Então vem um quadro ainda mais... Um painel ainda mais bizarro, mostrando o que eu acredito que é os 2 filhos e a esposa do tio sendo comidos pelo conde. E é nojento. Eu vou cobrir isso aqui por enquanto, porque aqui tá a esposa. Eu aposto que esse aqui é um dos filhos dele. Aqui a esposa, e nesse painel que eu tô cobrindo, o conde tá simplesmente engolindo um corpo inteiro. É. Nem um pouco nojento. Então aqui mostra o conde parcialmente transformado. Uma imagem nojenta. Que ele engoliu o corpo inteiro. Ele parece, sei lá, um tipo de sapo esquisito. Então, o tio, pra escapar da morte, de ser devorado, eu acho, por último, ele bebeu uma poção que para ele se passar que tinha morrido, para ele se fingir de morto. E foi assim que ele escapou do conde. Aí ele fala que durante a fuga ele só encontrou o Berrelite ao acaso. Ele só encontrou, pegou e levou com ele. Então o tio pergunta o que é esse Berrelite. E o Guts fala que é uma chave que abre uma porta para o mundo, para o outro mundo, e permite despertar os 5 maiores monstros desse universo paralelo que dominam o lado sombrio da humanidade desde os tempos remotos. Ou seja, o Berrelite é a chave que invoca os 5 Godheads. E aqui vem para mim o painel mais lindo. O painel mais lindo até agora desse capítulo é um painel super lindo, e aqui mostrando as silhuetas, e dá pra ver que algum bicho é só uma bola flutuante. Aqui tem os 5 God Hands, que eu não faço ideia do que eles são. Só sei que eles são superiores a esses apóstolos. Meio óbvio. Então, a cena corta para
uma enfermaria onde o Zondark, que foi humilhado pelo Guts, se você não viu, eu falei isso no segundo vídeo, como o Guts humilhou ele com um ataque. Então aqui ele acorda alucinado, cheio de raiva, falando que vai matar, vai pegar e matar o espadachim negro. Aí um senhor, que eu acredito que é o médico que estava tratando dele, pede pra ele se acalmar e o Zondark, loucão, pega a cabeça dele e sem mais nem menos, ele esmaga a cabeça desse senhor, que provavelmente é o médico, que estava tratando dele. Ele só matou. Ele matou o senhorzinho assim de graça. Aí o conde aparece, ele ainda tá alucinado, gritando: espadachim negro, eu vou te matar. O conde, que é aquele bicho que eu falei que parece um sapo, que devora um corpo inteiro, é ele aqui, numa imagem mais clara, sem toda aquela sombra para deixar um mistério aqui, mostrando ele claramente. Aí ele pede para todos saírem da enfermaria aqui. Então o idiota do Zondark, ele começa a dar cabeçadas num pilar. Eu não sei como ele vai matar o Guts fazendo isso. Tem personagem que ele é burro, mas ele é burro ao extremo. É incrível. Então, ele tá cego de ódio. Ele só quer... Ele tá mordendo os lábios inferiores, querendo destruir o Guts. Eu vou destruir o espadachim negro. Tipo aqui. Idiota dando cabeçada no pilar. Não sei como isso ajuda. Então o conde, ele pega ele aqui pelo pescoço, pergunta se ele quer realmente matar o Guts, o espadachim negro. Ele fala que sim. Aí então o conde chega pertinho do rosto dele, nojento, e fala: então eu realizarei o seu desejo. Ele abre a boca e de dentro sai... eu sei lá o que é isso, é um troço nojento que parece uma lagarta. Sai da boca dele, e essa lagarta também tem a cara do conde. E para vocês entenderem melhor, olha aqui. Parece um tipo de lagarta esquisito que tem o rosto do conde nela, saindo da boca dele e entrando. E aqui entrando na boca do Zondark. Uma coisa que eu percebi é que parece que tem obra de fantasia que não sabe muito bem dosar o bizarro com algo mais normal. Não, tudo vai ser ao extremo de nojento e bizarro e violento. É tipo, absolutamente tudo vai ter uma aparência grotesca, porque parece que na fantasia sombria todas as coisas ruins, elas são horríveis, feias. E, né, tipo, não querendo comparar exatamente com a vida real, mas seria uma ideia interessante que na vida real existem coisas, existem pessoas com aparências angelicais, mas que no fundo são demônios. Mas por fora parecem anjos de belos, né? Mas não, na fantasia sombria tem que ser bizarro, feio, nojento ao extremo. Então, pra mim, eu não curto muito esse exagero. É fantasia sombria, vamos deixar tudo o mais bizarro possível. Mas voltando agora à história, como eu disse, eu vou dar minha opinião sincera do que eu acho. Eu acho que Berserk, pelo jeito, vai exagerar na bizarrice ao extremo. Então o Zondark, ele meio que se regenera após aquela lagarta nojenta entrar na boca dele. Aí ele volta aqui com os dentes pontiagudos, igual aquele apóstolo Homem-Cobra do capítulo 1 do Espadachim Negro. Volta com os dentes igual ele. O cara tá possuído agora. Então voltamos para o Guts, lá no esconderijo do médico. Aí vem uma ceninha engraçada com o elfo fada
fazendo suas caras e bocas, fazendo as suas ceninhas cômicas. Super engraçadinho. Aí ele vai lá, toca nesse berrelite, aí dá uns tapinha. Aí ele fala que... Tipo, aí ele fala que é uma cara engraçada, porque o coisa tem olhos, boca e nariz. Aí ele compara esse berrelite com arte, sacou? Arte. Mas antes disso, o berrelite, ele abre um olho. Fazer o pobre elfo fada quase ter um ataque cardíaco aqui. Tipo, aquele abre o olho. O berrelite abre o olho, ele demora um pouquinho pra se dar conta e depois ele dá um pulo e bate no pé do Guts. Essas ceninhas do Elfo Fada pra mim é o melhor personagem até agora. Aí o Guts fala que no fim isso aqui é um objeto, não é um objeto, é um ser vivo. E aí, novamente, voltando para aquilo que eu acabei de falar, vai ser tudo bizarro ao extremo. Eu não acho que tem que ser todo bizarro ao extremo só porque é uma fantasia sombria. Porque meio que pra mim vai perdendo a graça ao longo do tempo, mas... É isso, o Guts fala que não é um objeto, é um ser vivo, mas no estado atual não oferece perigo nenhum. Então não tem muita coisa. Aí então o Guts pergunta como o tio, que na verdade o nome dele é Vargas, que ele revelou aqui, e eu esqueci de mencionar, o nome do médico é Vargas. O Guts pergunta ao Vargas como ele achou o Berrelite. Não, como o Conde achou o Berrelite. Aí o Vargas fala que o Conde ele comprou numa caravana, que foi só coincidência, né? O Guts ele... parece que não compra muito essa ideia que foi só uma coincidência. Então, avançando mais um pouco, o Vargas, ele pega um mapa mostrando onde há passagens secretas que só o Conde conhece, e que o Guts pode usar essas passagens para entrar no castelo e matar o Conde. Aí então, novamente, voltando lá para um detalhe que apareceu no capítulo 1, que apareceu 2 vezes no capítulo 1, o Guts não gosta de ser tocado e isso aqui é destacado novamente. O Guts não gosta de ser tocado. Tipo, o Vargas encosta no ombro dele e ele já ele já dá um chute. Um chute gritando de raiva pro Vargas não tocar nele. Aí o elfo pergunta por que ele tá sendo. Então o Guts aqui meio que fala que o Vargas ele é tipo o Conde, um ser monstruoso igual o Conde. Aí o elfo punk fica bravo porque ele pergunta por que o Guts trata todo mundo dessa forma, porque tudo que sai da boca dele é pra machucar as pessoas. E aí o Guts vai dar um peteleco na bunda. Dá um peteleco na bunda do pobre punk que dói o coitadinho. Machuca o coitadinho. Então o Guts ele já percebe que o Zondark ele chega quebrando a porta. Uma batalha. Eu vou dar uma boa resumida nessa batalha. É o Zondark agora possuído pelaquela lagarta. Ele chega para confrontar o Guts. Então, eles começam uma batalha e dessa vez o Guts percebe que ele tá mais forte. Aí o estigma do Guts começa a sangrar. Ou seja, tem um demônio perto. Aí ele se dá conta que o Zondark não é mais humano. Então começa uma batalha, eu adoro. E agora eu gostei muito dessas silhuetas do Guts. E ele só tem um olho, aí fica muito da hora. Fica muito badass essa silhueta dele sendo brabo. Aí o Guts já corta logo de cara já corta um braço.
Já corta um braço do Zondark, ou seja, ele vai ser humilhado até mesmo sendo um tipo de demônio. O Guts humilha ele. Um braço nojento cresce no lugar do braço cortado. Aí pega aquele machado. Mas é aquele negócio. Esse personagem ele só tá alucinado querendo matar o Guts. Começa a atacar. Tipo, de qualquer forma, praticamente, sem estratégia. Aqui tem um painel gigante. Lindo. Mostrando um braço bizarro do bicho. Ele aqui todo alucinado querendo matar o Guts. Então começa o médico, o Vargas e o elfo Punk, eles meio que se afastam da batalha um pouquinho. Aí o Guts faz uma pose. Tipo, do nada ele fez uma pose da hora aqui. Será que ele aprendeu com o Chojo a fazer pose do nada? Não sei, só sei que ele fez uma pose legal aqui. E o Zondark ele começa a atacar Guts praticamente todas as direções. Aquele braço nojento dele que estica. Agora o braço estica. Esse braço demoníaco. Aí a batalha vai acontecendo. E novamente o Zondark ele não acerta. Ele acerta praticamente nada no Guts. Tipo, sei lá, de 10 ataques. Acerta o Guts e olha lá. Então eles começam. O Zondark começa a atacar, o Guts começa a defender, eles começam a destruir o laboratório. E a batalha vai se estendendo. E aqui agora vem uma coisa legal. Agora vem um detalhe muito legal que eu achei. Você lembra que agora há pouco eu falei que tem gente que tem cara de anjo, mas por dentro é um demônio? Então, o contrário também vale. Tem gente que tem uma cara medonha, mas no fim, por dentro é uma boa pessoa. E que quer saber por quê? Porque a batalha fez uma das pilastras do teto cair. Eles iam esmagar o Punk. E o que o Vargas fez? Ele entrou na frente e protegeu o Punk de ser esmagado. E isso eu achei muito da hora. Por um segundo eu achei que esse personagem ia ser só um escroto, mas não. Ele salvou o Punk. Tipo, ele não tinha por que salvar o Punk, mas salvou ele, mostrando que apesar de ser o rosto deformado, ele é uma pessoa boa. Igual aquilo que eu falei, igual tem gente com cara de anjo, mas no fundo, é pior que demônios. Na vida real isso ainda, hein? Não tô falando de ficção, tô falando da vida real. Gente com cara de anjo, mas que no fundo não vale nada. Então a batalha continua com o Zondark atacando que nem louco. Ele mais destrói o ambiente do que acerta o Guts com ataques super rápidos. E aí vem um detalhe muito brabo, que no fim o Guts não é alguém que só balança aquela espada lá e corta os outros ao meio sem estratégias, tipo, sem habilidade. Porque aqui deixa claro que além de forte, muito forte, ele também é muito rápido, o Guts. Tipo, além de ser muito forte para usar essa espada, ele também é muito rápido ao usar ela. E aqui mostra isso, ele defendendo todos os ataques rápidos do Zondark, sendo ainda mais rápido. Isso. Então o Elfo Fada, ele conclui que aquilo é um verdadeiro espadachim. Então, o Guts agora não está sendo praticamente acertado por nada. Ele corta o braço agora esquerdo do Zondark de novo. Ele corta o outro braço. O Zondark ele só é humilhado pelo Guts. Ele devia ter ficado quietinho, né? O Guts corta metade da cara dele. Aqui. Mas obviamente ele não vai morrer. Porque ele agora é um
demônio, mas isso não impede o Guts de continuar cortando ele. E cortando ele ainda mais. O Elfo Fada e o Vargas, eles ficam surpresos com a força do Guts. E não só isso. O Elfo Fada fala: eu sabia que o Guts era forte, mas até agora eu só tinha visto ele sacudir a espada para todo que é lado. Mas não é só isso. Ele é um espadachim de primeira. E aqui vem outro quadro lindo. Não tão lindo igual aquele anterior, mas esse aqui. Então aqui já deixou provado que o Guts não é só forte, não é só um brucutu, ele é realmente um espadachim habilidoso. Então o Zoldark, ele praticamente não, ele destruiu o esconderijo do médico inteiro. Aí você lembra que o Guts cortou metade do rosto dele? Aí daquele corte saiu aquela lagarta nojenta do Conde. Aí ele começou a falar com o Guts, falando que o Guts é realmente forte, que poucos humanos fariam frente a ele. Mas esse é o ponto fraco do Guts, ele ainda é humano. Então o teto que o Zondark atacou o lugar todo, as pilastras do teto cedem e cai. Aí o teto inteiro cai em cima dele e vai cair, esmagar o Guts, mas o Vargas fala que tem uma saída no subsolo, uma saída pelo chão. Aí eles saem e alguns produtos químicos se misturam e explodem. Vocês podem ver aqui o lugar onde estava batalhando, os produtos químicos se misturaram, explodiram. E eu vou deixar esse vídeo por aqui, nessa cena. Eu acho que é bom acabar por aqui. E novamente, muito interessante. Essa foi uma batalha muito legal. Foi a melhor até agora no quesito batalha, porque o painel e o acontecimento mais marcante está lá no capítulo 2. Se quiser saber do que eu tô falando, é só ir lá vocês assistirem o capítulo 2, que é onde eu falei que tem o painel mais lindo e um momento bem cruel. Então eu vou deixar por aqui esse vídeo, já tá quase chegando em meia hora. Eu quero agradecer a todos que assistiram. Antes, novamente, aquele detalhe do Guts não gostar de ser tocado apareceu pela terceira vez. E eu acho que isso não é à toa. Pelo menos eu espero que isso não seja só um detalhe à toa, que tenha uma história por trás disso, dele ficar tão bravo quando alguém só encosta nele. Mas se tiver alguma história por trás, eu acho que vai ser bem legal. Se não tiver, de boa, ele só não gosta de ser tocado, mas eu espero que tenha algo por trás disso. Então, novamente, se você assistiu até aqui, obrigado pelos inscritos, pelos que comentaram e curtiram. Aqui é o VDRS e eu continuo na próxima. Então, até lá, lendo Berserk.